Olá, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Daiane Martinelli, sou a presidente da Comissão de Direito Internacional de Família e Sucessões pela ABA. Gostaria de agradecer aqui, em nome da comissão, da nossa querida comissão, a ABA, né, que nos proporciona todo esse ambiente de aprendizado, de networking, para que a gente possa desenvolver a nossa carreira e contar com o apoio dos colegas, né, para crescermos juntos. Gostaria, então, de agradecer cada um de vocês que vão estar ao vivo aqui, que estão ao vivo, e os que vão acompanhar depois, tá? Convido a doutora Dani, então, para fazer parte desse bate-papo que nós vamos fazer hoje, né? Falar sobre a nossa primeira live da nossa comissão. Nós assumimos em fevereiro desse ano a comissão, né, de Direito Internacional de Família e Sucessões, e nós estamos hoje fazendo a nossa primeira live, né? Vamos falar sobre os desafios que todo advogado, seja ele de fora do país, né, atuando fora ou atuando no Brasil mesmo, no país, né? Quais os desafios que nós temos na nossa carreira, né? Vamos compartilhar um pouco das nossas vivências, experiências com os colegas. Então, convido a doutora Dani para fazer parte dessa nossa primeira live, com muito prazer, a vice-presidente Daniele Moraes. Obrigada, Daiane. Obrigada a todos que estão assistindo. Eu sou a Daniele Moraes, eu sou a vice-presidente dessa comissão. Eu e a doutora Daiane tomamos posse agora em fevereiro e é a nossa primeira live. E, bom, inicialmente eu quero explicar que não era para eu estar aqui hoje. Nós temos uma outra colega, membro da nossa comissão, a querida Mariana Torres, que atualmente reside em Portugal, só que ela está grávida. Ela está gravidinha, está com 34 semanas e teve um imprevisto. A gente espera que o Tomás ele segure um pouquinho na barriguinha dela, ainda mais um pouquinho, mas era para ela estar aqui com a gente. E mais devido a esse imprevisto, eu estou assumindo aqui no lugar dela, com muito carinho. Quero deixar um beijo, inclusive, para a Mari, se ela estiver assistindo. Um beijo, Mari, nosso, tá? É com muito carinho que ela faz parte dessa comissão. A nossa comissão, só explicando um pouquinho, já que é a primeira live da nossa comissão, é uma comissão de direito internacional de famílias e sucessões voltada para o estudo, aprimoramento e networking dos profissionais que queiram atuar nessa área ou que já atuam, né? E a gente, então, está trabalhando, a gente está atuando com muito trabalho, muitos projetos para a comissão crescer. Estamos, inclusive, selecionando novos membros, então, para quem quiser, quem não só atuar, né, dentro dessa área, mas também quiser aprender. Ah, mas eu sou estudante, eu posso participar? Pode, não tem problema. Eu sou estagiário, posso participar? Pode. A nossa comissão está de portas abertas a todos os profissionais que queiram atuar, que queiram aprender sobre mais um pouquinho sobre o direito das famílias e das sucessões. E o tema de hoje, né, como primeira live, o tema de hoje é os desafios da advogada imigrante no cenário internacional de famílias. A gente vai estender um pouquinho para o advogado em geral, porque eu não sou imigrante, eu sou daqui do Brasil, eu estou atuando no Brasil, a doutora Daiane está na Suíça, e ela tem aí muita coisa para falar para a gente, né, doutora Daiane? Eu queria começar perguntando o seguinte: como é que foi a sua trajetória no direito internacional? Como é que você se interessou pela área e como é que foi a sua ida para a Suíça? Só para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Sim, vamos lá. Eu estou na Suíça há quase 3 anos, tá? Sempre atuei no Brasil, sou advogada há 10 anos, né? E sempre atuei no Brasil com direito internacional de família, assim, desde um primeiro momento, quando eu peguei a minha tão sonhada carteira da OAB, meu primeiro processo foi um divórcio. E curioso, doutora Dani, porque eu sempre falei que era a área que eu não iria atuar, que eu sempre achei muito trabalhoso, muita briga, se assim podemos dizer, né? Muito Né? E é litígio. verdade. E é verdade. Mas uma amiga precisou dos meus serviços, assim, contando muito por alta a história, e fui atuar. E quando eu atuei, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, enfim, me especializei nisso, né? Fiz uma pós, enfim. Mas não estava nos meus planos a princípio, acho que como na maioria dos casos dos advogados, né?
que iniciam a carreira no direito de família, atuar no direito de família internacional. Mas por uma questão pessoal, né, de ordem pessoal, eu vim morar na Suíça. E aí, sem saber muito bem como seria tudo aqui, a gente começou a conviver muito com brasileiros, com brasileiras, né? E aí começou a me aparecer essa demanda. Eu acho que todo advogado que imigra, né, é quase que empurrado para o direito internacional de família, né? Porque a gente sempre conhece casos de pessoas e sempre falam, me casei, eu sou casada no Brasil, por exemplo, mas me divorciei aqui na Suíça, que é onde eu resido agora, né? E aí, como é que eu faço isso? Eu me divorcio aqui, eu me divorcio lá, enfim, né? E aí começaram a surgir esses casos. E aí, respondendo a pergunta da doutora Dani, foi aí que eu comecei a pensar, mas peraí, então eu acho que tem mais um leque aqui, dá para trabalhar com direito internacional de família aqui também. E vamos já começar, Dani, que a gente fala muito sobre isso, né? Quebrando o primeiro paradigma do advogado que atua no direito internacional. Sempre essa pergunta, né? O que sempre me surge dos colegas, né? Que chegam à comissão ou que querem trocar uma experiência, querem conversar sobre isso. Eu preciso reconhecer a minha habilitação como advogada perante aquele país que eu estou, seja Suíça, seja Portugal, seja Estados Unidos, por exemplo, para ser advogada nesse país? E eu sempre falo, não. O fato de nós sermos advogados no Brasil já nos dá, né, essa liberdade de trabalhar com direito internacional perante o Brasil, mesmo que a gente esteja em outro país. Então, não necessariamente, né? Nós iríamos falar com a doutora Mari, porque ela está em Portugal e ela é advogada, né, em Portugal. Ela faz esse trabalho como advogada em Portugal. Eu, na Suíça, né, não consigo ser reconhecida, pelo menos num primeiro momento, como advogada na Suíça. Mas nada me impede, tá, de ser advogada de brasileiros, na maioria as brasileiras que eu atuo para mulheres que estão aqui, né, perante o Brasil. Então, quebrando esse paradigma, se você tem a OAB registrada no Brasil, você pode ser advogada internacional de família em qualquer lugar do mundo, apenas com a sua OAB. E foi bom você tocar nesse ponto, porque eu vou explicar, eu vou contar minimamente a minha trajetória, porque tem a ver com o que você falou. Quando eu me formei na faculdade, eu me graduei no ano de 2006. Então, né, eu já sou da geração 45 mais, né? Apesar de não E parecer. mas já estou naquela geração, já, né? Estou com 46 anos, não tenho o menor problema em falar a minha idade. Mas o que acontece? Eu sempre fui muito apaixonada por tudo que era internacional. Eu, desde pequenininha, queria aprender a falar um monte de idiomas, né, por conta disso, ingressei na faculdade e queria fazer o quê? Direito internacional. Queria me especializar em direito internacional. Só que lá em 2006, a gente tinha dois problemas, né? Eu achar, primeiro que para você se especializar no direito internacional, até fazer um curso e tal, ou você partia para a área acadêmica, que não era meu interesse naquela época, eu queria uma coisa prática, eu queria atuar, não sei ainda, não sabia ainda onde, mas eu queria atuar com o direito internacional. E eu achava também, eu tinha essa ideia que para eu atuar no direito internacional, ou eu teria que montar um escritório fora, estudar fora, montar um escritório fora, ou ter até uma dupla habilitação, coisa que na época eu não sabia que eu poderia atuar. Então eu tive um hiato de anos aí com o meu sonho engavetado, porque eu queria atuar, eu queria trabalhar, mas eu não tinha ideia, porque eu tinha essa ideia errônea. Olha, do Brasil eu posso trabalhar? Ou então uma pessoa que está no exterior, porque meu paradigma é aqui no Brasil, né? Mas assim, mas eu não tenho que ir para o exterior, mas será que no exterior, o que eu faço? E aí, com a pandemia, se algo de bom que a pandemia trouxe foi ampliar a oferta de cursos falando sobre direito internacional. E, paralelo a isso, nos últimos anos, e aí você, melhor do que ninguém, né, para falar, as pessoas começaram a imigração, né, teve um boom, assim, né, e a gente começou a notar pessoas precisando de serviços de direito, e você junta esses dois fatores, uma maior oferta de cursos que antigamente se você puxasse o currículo de um advogado, antigamente, internacionalista, você ia ver que ele estudou fora. Ele estudou nos Estados Unidos, ele estudou em Paris, ele estudou.
E hoje você pode, de onde você está, se especializar, aprender a atuar na prática, né, com direito internacional, você amplia a oferta e você, ao mesmo tempo, também tem demanda. Sim. Então, isso fez com que a gente começasse, eu, pelo menos no meu caso particular, o meu sonho se reavivasse. Opa, né? A gente tem aí um mercado atuante, um mercado carente de profissionais. Então, eu posso estudar hoje em cursos de qualidade, enfim, né? Ter uma formação boa e ter demanda, ter clientes para isso. Então, você tocou num ponto muito importante. O direito internacional ele é democratizado. Sim, a gente pode atuar, eu como advogada no Brasil, com a minha OAB, eu posso trabalhar em certos serviços para alguns clientes, né, até serviços extrajudiciais, uma transcrição de casamento, né? E você aí na Suíça, você também pode atuar com a sua carteira. Me explica uma coisa, como é que é? Também muita gente pergunta sobre isso, né? Já que você falou da habilitação. Como é que é a habilitação na Suíça? É fácil, não é? Como é que é esse procedimento? Então, foi uma das coisas que me foi um balde de água fria, se assim podemos dizer, no começo, né? Porque eu pesquisei sobre, né? E a princípio é um dos países que é mais difícil, infelizmente, de ser reconhecidos. Existem aqui na Suíça, por exemplo, que eu conheço somente 2 advogados, né? Mas aí do meu conhecimento, tá? Que são habilitados aqui na Suíça como advogados mesmo, porque é um país muito, muito criterioso, como a maioria das coisas, tudo que a gente sabe sobre a Suíça, a gente sabe que é um país muito sério, né? Que leva tudo muito a sério, muito burocrático mesmo. Então é muito difícil ser reconhecida, né, aqui. Não que seja impossível, mas aí eu teria que fazer todo um aprendizado novamente, estudar novamente, praticamente tudo, tá? Para depois fazer o exame daqui e ser reconhecido. Fora isso, tem a barreira da língua, né? Porque a Suíça, ela é dividida por cantões, então não é por exemplo, um sistema único de línguas. Onde eu estou hoje, que é Genebra, né? Se fala o francês. Mas, por exemplo, se a gente viaja umas 3 horinhas, né? A gente já está falando de um cantão alemão, por exemplo, que fala alemão. Então, é muito difícil. Então, definindo, assim, muito por cima, né? Para que a gente pode abrir isso depois de reconhecimento e tal, numa outra live, se for do interesse, né? Dos membros e de todas as pessoas, enfim. Mas a princípio, um lugar para entrar muito difícil de ser reconhecido. Não impossível, mas muito difícil. Não, não é fácil. Eu imagino, eu imagino. Alguns países, né, da Europa, né, Portugal, por exemplo, exige um estágio de 1 ano. É complicado, né? Essa revalidação, né? A Eu acho revalidação. que é isso que talvez desanime as pessoas, né? E essa live é para isso, né? Justamente para desmistificar isso, porque sim, existem as barreiras para você talvez se habilitar numa segunda ordem de advogados de um país. Uhum. Porém, isso não significa que você, como brasileira, não possa ter a sua carteira da OAB, carregar a sua carteira da OAB e atender os clientes brasileiros que, gente, o brasileiro está em tudo quanto é parte do mundo, né? Isso que eu ia A falar. gente Isso. não é, a gente vai para qualquer país, você vai a Luxemburgo, você acha um brasileiro, você vai. Então, assim, a demanda ela existe. E os próprios brasileiros, eles precisam de advogados e eles se sentem mais confortáveis em falar com outro colega brasileiro. Eu sinto isso quando a gente viaja, né? A gente, quando viaja, vê um brasileiro, a gente não fica, Sim. mais acolhido, né? E quais são as demandas, Daiane, que você percebe que mais existem na Suíça? A maior de todas, eu creio que seja o reconhecimento, tanto do divórcio quanto do casamento no exterior perante o Brasil. Esse, pelo menos assim, na minha ótica, é o que mais me aparece assim. E o importante, Dani, que você falou, retomando esse assunto, né? Brasileiro tem todos os lugares. Genebra, onde eu estou aqui, é um local muito internacional. Então a gente vê de todos, a gente não vê só suíço aqui. Muito pelo contrário, dependendo da região que você vá, tem muito imigrante. E sempre a gente ouve aquela vozinha inconfundível, né? Um oxe, um ai, alguma coisinha que te chama a atenção e você fala, é brasileiro. Tem um brasileiro aí. E é interessante, né? Porque quando você se apresenta como, mas o que você faz aqui na Suíça? Você trabalha com quem? Enfim, eu trabalho no Brasil, mas eu sou advogada no Brasil, né? E atendo brasileiros pelo mundo. E automaticamente sempre vem aquele, eu estou precisando de um advogado.
Ah, doutora, sabe o que acontece? Eu me casei aqui e como é que eu faço perante o Brasil? Ah, eu me divorciei aqui, tá tudo certo? Ah, eu penso em voltar e tive filhos aqui e o meu esposo está aqui, ou meu, né? Enfim. Então, brasileiro tem em todo lugar. As famílias, como a doutora Dani bem colocou aí, né? Cada vez mais imigrando, né? Por conta da situação, enfim, do mundo atual. Então, assim, tem brasileiro em todos os lugares e tem cliente brasileiro em qualquer lugar do país. Você não precisa, né? É óbvio que é uma opção, é opcional. Se você está num país que isso de repente é um pouco mais facilitado que a Suíça, de repente vale a pena fazer esse reconhecimento, mas isso não é impeditivo para você que gosta, que ama, porque direito de família nós precisamos amar, né? Para exercer ele, porque é um direito Claro. muito complicado. Então, você não precisa reconhecer, validar o seu diploma, a sua OAB perante outro país para atuar. Com a carteira da OAB, você consegue ser um advogado de direito internacional e atuar para famílias brasileiras que cada vez mais têm imigrado. Então, para quem está ouvindo, gente, para quem está, de repente, com uma situação, né? Eu tenho amigas que os maridos foram transferidos para algum país da Europa e tal, e se preocupam, ah, mas a minha carteira da OAB, o que que eu faço? Não, você não vai jogar a sua carteira da OAB fora, você vai continuar pagando as suas anuidades, né? E você vai poder trabalhar e você tem na aba que braços, né, redes de apoio, como a nossa Comissão de Internacional, existem outras comissões também da a aba Portugal, a aba Suíça, a aba Canadá, no caso da América do Norte, tem a aba Itália, que muitas vezes você se sente desamparado e não sabe, né, fazer uma rede de contatos e tal, é preciso que se tenha essa rede de contatos, esse auxílio, para que você não se sinta desamparado no início, né, assim que você imigrou, né, além de todos os outros problemas, é uma novidade, um país, você está num país estrangeiro, longe da família, longe dos amigos, e também tendo que administrar a sua profissão, a sua carreira. Então, você não precisa jogar a sua carteira da OAB fora, engavetar e deixar o seu projeto de carreira de lado. Você pode se reinventar e sim trabalhar porque tem demanda, né? Como a doutora Daiane falou, é uma transcrição de divórcio, uma consultoria, né? Olha, o Consultoria. regime de bens, o que que eu faço? Eu vou me casar com um estrangeiro? Será que eu posso? Qual é a lei que vai se aplicar? É a lei do Brasil, porque eu sou brasileira? É a lei daqui? Então, o advogado brasileiro, ele tem o conhecimento, né, pelo menos do nosso código ali, da lei de introdução ao direito civil, ao direito brasileiro, antes era direito civil, agora é direito brasileiro. Então, o advogado, ele também pode prestar consultorias, então você pode cobrar os seus honorários pela consultoria prestada, né? E uma coisa interessante, Daiane, que também é importante falar sobre, eu falei sobre esses braços de apoio, nessas redes de apoio, o apoio que a gente precisa ter em outros países. Então, você aí na Suíça, já chegou a alguma situação que você precisou de um colega no Brasil? Como é que é essa situação? Sim, nós sempre precisamos, né? Porque nós estamos aqui do outro lado. E uma coisa que a pandemia nos trouxe de boa, uma coisa boa que nos trouxe, é essa questão de poder trabalhar pelo computador, né? Então, eu abro o meu computador, eu tenho o meu escritório na palma da minha mão, né? Quem advoga, assim, à distância, sabe muito bem como isso é maravilhoso para nós. Porque depois da pandemia, os juízes, principalmente da área de família, que eram bem restritos, né? Fechados a isso, começaram a marcar mais audiência, agendar mais audiência de forma virtual. Você consegue ter um balcão virtual hoje, como os advogados sabem, você consegue, às vezes eu já consegui aqui à distância despachar até com o juiz, já consegui uma liminar, né, à distância, despachei, marquei horário com a vara lá, o juiz me atendeu, consegui explicar os pontos de forma virtual e consegui uma liminar. Então, assim, é um mundo de opções. Nós estamos aqui para falar para vocês que é possível atuar no direito internacional de família, você não precisa jogar a sua OAB fora, você não precisa suspender. Eu conversando com uma colega aqui esses dias, ela inclusive estava com a AB dela suspensa, né? Ela não estava atuando, enfim, porque ela falou, depois que eu vim para cá, eu larguei tudo, larguei de mão, deixei para lá, enfim. Mas você me falando, nossa, me deu um ânimo, quero voltar a atuar. Falei, claro, já começa agora, já volta lá, já entra em contato com a AB, né? Paga a sua anuidade e volta, porque tá muito facilitado isso. Lógico que tudo tem seu desafio, né? Por exemplo, a questão de fuso horário, né? É bem complicada. Eu estou, por exemplo, nesse exato momento, a 5 horas de diferença do Brasil. Então, para mim, aqui já é noite, né? Então, o segundo desafio, o primeiro é que a gente às vezes quer abandonar, né? Tudo
por falta de conhecimento, enfim, a gente acha que não vai conseguir atuar e a gente descobre que dá para atuar, para brasileiros, enfim. O segundo é a questão do fuso horário, né? Porque a gente precisa estar disponível para o nosso cliente. O direito de família, por muitas vezes, né? Ele é muito, como eu vou dizer, muito de última hora. Acontecem alguns problemas, você precisa parar tudo que está fazendo, até mesmo no Brasil, para atender seu cliente, né? Existem questões urgentes, né? De guarda, de convivência e tudo mais. E no direito internacional, isso é uma realidade, né? Porque se você tem um cliente no Brasil, por exemplo, você vai precisar. Opa, desculpa. Você vai precisar estar disponível em alguns momentos que, né, você não estaria. Então, esse é o segundo maior desafio que eu entendo de um advogado que migra e continua atuando. Sim, olha, aqui no Brasil a gente já pode atuar em outros estados, né? Imagina no exterior, né? Tudo realmente foi muito mais facilitado. Atendimento a cliente, você atende de forma virtual. Então, eu já atendi aqui no escritório cliente da Irlanda, cliente da Itália, gente de outros países, assim. Então, realmente, eu acho que o campo do internacional está muito aberto para a gente, né? Acho que está mais aberto do que nunca. Eu acho que o direito internacional ele está numa crescente muito boa, ainda bem, eu sou apaixonada, e eu não poderia ver uma fase melhor para o advogado internacionalista, por conta da imigração, por conta das especializações que hoje você pode, se quiser se especializar. Eu quero fazer um curso fora. Eu fiquei sabendo, essa semana agora, que a Academia da Haia, no Palácio da Paz, né, a Corte Internacional de Justiça, que fica na Haia, eles têm uma academia, um curso, e que eles anualmente prestam cursos de verão e de inverno para pessoas de todo mundo, né? Os cursos são ministrados em inglês e em francês. E agora eles estão também fazendo a opção de você poder assistir online. Eu não sabia. Então, Não, quer eu também dizer, não sabia, estou sabendo dessa primeira mão, dessa notícia. né, dura 3 semanas o curso, então, antes você tinha essa dificuldade, mas eu quero me especializar em internacional. No Brasil, eu sei que tem a UERJ, que fica aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, mas a parte, antigamente era a parte mais acadêmica, né? Tinha a USP, tinha a UNB, então você tinha que se deslocar. Hoje, eu mesma hoje faço um curso pela UERJ, uma pós-graduação lato sensu pela UERJ, é online. Então, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, respeitando o fuso, você pode fazer. Então, você pode não só se especializar no direito internacional e atender às demandas de forma virtual. Então, o momento é muito propício, tanto para aquele que está no Brasil e tem um cliente no exterior, como para aquele que está aí fora, como você, Daiane, está na Suíça, também tem a sua cartela de clientes, tem a possibilidade de você atender tão somente com a OAB do Brasil, né? Você não é inscrita na Suíça, e isso não limita o seu trabalho de forma alguma. Você pode prestar outros serviços como advogada para a clientela brasileira que te procura. Agora, eu vou fazer uma pergunta, é um pouco delicada, mas esse assunto também ele é trazido à tona. Xenofobia, como é que você enxerga isso? Como é que é na Suíça? Porque a gente escuta que em alguns países a coisa está ficando um pouco complicada e tal. Para o profissional do direito, para o advogado, existe o preconceito? Olha, na Suíça não existe. Como é que você enxerga isso? Como é que é a tua experiência aí? Bom, não dá para dizer que não exista. O que eu posso dizer assim, estou aqui há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, 3 anos. Comigo, isso nunca aconteceu, né? Então a gente tem que falar sempre pelas nossas experiências, porque às vezes vai ter um colega aí que vai discordar, ou passou por alguma coisa, ou vai concordar, vai falar comigo também, nunca aconteceu, enfim. Na minha experiência, doutora Dani, nunca aconteceu, tá? Aqui a gente pode se apresentar como jurista, isso é muito comum. Jurista é exatamente o que você disse, a gente pode prestar essa consultoria. E o melhor de tudo, falando sobre prestar essa consultoria, é que a gente pode cobrar na moeda do país que nós estamos. Ou para quem está no Isso é Brasil, como a ótimo. doutora Dani, ela pode cobrar na moeda do cliente, mesmo que seja Isso o é brasileiro que ótimo. está ali fora. Então, isso é maravilhoso. E por si só, você já deveria atuar com isso no direito de família internacional, Pois né? Só por conta pois disso. é. Mas essa questão da xenofobia vai muito da região. Como eu falei,
o cantão que eu estou aqui da Suíça é um cantão muito internacional, que é Geneve, né? Nós falamos Geneve aqui, Genebra em português para o brasileiro. Então, por ser muito internacional, eles já estão acostumados a ver todas as nacionalidades. Então, aqui tem de tudo um pouco. E tem muito brasileiro, né? Então, essa questão como você disse, né, um pouco delicada, enfim, mas pela minha experiência, eu tive uma boa experiência para todas as pessoas que eu me apresento, que eu me coloco, que eu falo, enfim. Lógico que você nunca vai dizer que você é advogada perante a Suíça, isso nem pode, porque você tem que ter esse reconhecimento, a gente tem que ter muita cautela com isso, mas você pode falar que é jurista, você pode falar que no Brasil você atua como advogada, que você tem clientes aqui brasileiros, e isso não é um problema para eles, tá? E por ser, como eu falei, uma região muito internacionalizada, se assim podemos dizer, nós não ouvimos falar muito de xenofobia aqui nessa região, mas existem alguns cantões, como o alemão, enfim, que aí eles já são um pouco mais fechados, é mais difícil de entrar culturalmente e tudo mais, e aí a gente ouve dizer que tem um pouco, sim. A gente aqui no Brasil, a gente escuta muito, né? Na Suíça, eu confesso que eu não escutei nada em relação a isso, por isso até eu perguntei, porque realmente essa informação para a gente não chega, mas de outros países eu vou até evitar falar, porque pode causar problema, polêmica, enfim, mas a gente escuta países que são muito procurados, assim, digamos, pelos brasileiros e que estão tendo alguns problemas e algumas reclamações de colegas nossos que, né, enfim, que se sentem um pouco discriminados pelos nacionais, né, daquele país. Então, é uma situação delicada e que pode gerar algum desconforto para aquele que está querendo, está pensando em imigrar, né? E por isso até eu fiz essa pergunta. Mas o que mais que a gente tem para falar, né? A gente tem. Emigrar é tão interessante falar sobre isso, é tão bacana, né? São tantos assuntos, né? A gente pode ficar várias horas aqui falando sobre isso, porque a gente tem muita experiência, principalmente quem imigra, por si só na vida, né? Não só na advocacia, enfim. Mas imigrar já é um ato de coragem, né? E a gente poderia abrir um paralelo aqui de como é a evolução, né? Por exemplo, eu vou falar da Suíça um pouquinho do que eu conheço pouca coisa, né? Como eu disse, repito, estou aqui há pouco tempo, mas, por exemplo, no direito, aqui, é uma coisa muito interessante de se ver, de estudar, porque a gente faz um paralelo com o Brasil da lei que nós temos. E a lei que nós temos no Brasil pode parecer que não para quem está no Brasil, mas é uma lei muito protetiva. Por exemplo, o direito do consumidor, né? Lógico que nós não vamos adentrar porque não é o tema, mas nós somos muito mais protegidos. Então, às vezes a gente reclama de alguma coisa, mas eu, particularmente, se precisar de uma demanda aqui no direito do consumidor, eu sei que eu já entro em desvantagem. Primeiro, por ser imigrante, eles sempre vão proteger, né? E de certa forma estão corretos, né? A nacionalidade deles, os naturais, né? Os nacionais. Mas, em contrapartida, a nossa lei ela é muito protetora. Só que o que falta, né? E a gente sempre, como eu, principalmente no direito de família, muito atuante no direito para mulheres, né? 99% das minhas clientes são mulheres no Brasil, né? E aqui também, lógico. A gente faz um paralelo, por exemplo, da proteção de uma mulher no Brasil em relação à lei que ela tem, mas indo além em relação a como isso efetivamente a protege, e aqui na Suíça, por exemplo, apesar, a gente não vai falar de números, né, porque é lógico que o Brasil tem muito mais números, a Suíça é um país relativamente pequeno, mas, por exemplo, se tratando de violência doméstica, esse número tem crescido aqui, acho que como no mundo em todo, né, na Europa, enfim, tem crescido, mas ainda é um número muito menor, né? E fazendo um paralelo com o Brasil, as medidas são mais eficazes, né? Então, nós temos lei que nos protege, né? Que nos protege como mulheres e como sociedade no Brasil. Mas falando de efetividade, de cumprimento dessa lei, a gente deixa muito a desejar. E quando a gente imigra, né? Nós imigramos, estamos em outros países, a gente vê que às vezes, a depender do país, isso é muito mais efetivo, né, essa proteção. Então, as mulheres, elas pensam muito, quando eu converso com as minhas clientes brasileiras aqui, enfim, é óbvio que existem situações, né, de violência, a gente não pode falar que não existe, existe sim, enfim, mas aqui, efetivamente, pelas pessoas que eu converso, é um número muito menor, proporcionalmente menor, e a efetividade, o cumprimento, se a pessoa, né, comete algum crime, alguma coisa, existe essa efetividade maior da lei, né, que no Brasil nos falta isso, infelizmente, tem muita lei, mas de certa forma, quando a gente vai aplicar isso, fica a desejar. E esse tipo de demanda chega para você orientar, para você cuidar
E são o quê? Mulheres brasileiras que chegam com essas queixas de violência. Sim, tanto por maridos brasileiros, porque às vezes a família imigra junto, né? Enfim, ou às vezes aqui por ser um local internacional acaba que conhece um brasileiro aqui mesmo, e às vezes aqui se casa, enfim, se forma uma família, tanto de brasileiras que são casadas, né, com suíços e com europeus, enfim. Esse número, como eu falei, é alarmante, ele tem crescido. Inclusive, se eu não me engano, tá? Acho que foi no começo do mês passado, ou no meio do mês passado, que foi criado um canal aqui na Suíça. E a gente está falando de Suíça, é interessante, porque a Suíça é tudo muito papel, eles ainda estão apegados muito em papel. Então, por exemplo, aqui não tem balcão como tem no fórum. Se o advogado daqui, suíço, né, dos que eu converso, eles não existem essa possibilidade de e-mail, de você ligar, né? É tudo muito documentado. Você tem que mandar um formulário para o cartório, esperar o cartório te responder, vem para sua casa, para o seu escritório, você responde, vai. Então, é um pouco complicado, tudo isso. Caramba, bem Mas burocrático, né? é Também bem bem. burocrático. E eles criaram agora, né, na Suíça, um canal a nível nacional de violência doméstica. Então, 24 horas por dia sobre a violência doméstica. A mulher pode ligar, ela vai ser atendida em alguns idiomas, salvo engano, inglês, francês e alemão. E ela pode fazer essa denúncia, ela vai ter esse apoio, porque é algo muito discutível aqui. Porque quando ela chega numa, por exemplo, numa delegacia aqui, né, podemos dizer assim, e ela vai fazer uma denúncia, alguma coisa assim, lembram do que eu falei lá atrás? Eles são muito protecionistas, né? Então, se ela é casada, por exemplo, com um suíço, né? Já tivemos casos de, às vezes, o depoimento dela não ser levado a sério, dela não ser, não poder seguir adiante com aquilo. Eu Então, a ia perguntar princípio, justamente isso. Eu ia perguntar é, justamente isso. Se tem uma diferenciação, se você nota uma diferença, assim, né? Em E relação a aí, isso. e aí surge o cliente daí, a gente começa a acompanhar daí, como, né, vai dar a primeira orientação ali, falar como que deve ser feito, mas isso causa meio que um impacto mesmo, né, em relação à nacionalidade, se é casada com brasileiro muda, se é casado com suíço muda, com europeu muda, mas isso foi muito comemorado aqui pelas mulheres, porque apesar do número ser pequeno de violência doméstica, ele vem crescendo, ele vem numa crescente, né, numa linha crescente. Então, isso assusta muito, tanto as pessoas de nacionalidade suíça quanto os imigrantes que estão aqui. E a gente acompanha as notícias no Brasil, a gente sabe que esse tema vai de mal a pior, infelizmente, né? E isso aqui também é um paradigma, mas foi criado esse canal, né? Então ela pode entrar em contato, essa mulher pode entrar em contato, que isso vai ser levado a sério, isso vai ser investigado, se precisar mandar a polícia até a casa da pessoa, enfim, isso tá tendo uma maior efetividade nesse sentido, porque eles estão olhando isso globalmente, né? No mundo inteiro tem crescido, então na Suíça esse tema tem chamado bastante atenção e E acompanhamento das você, autoridades. e você como advogada na Suíça, não sendo habilitada na Suíça, mas sendo advogada, porque é advogada de formação, você pode, de alguma forma, orientar essas clientes nesse sentido, você pode acompanhá-las até a delegacia, você tem essa prerrogativa, você pode fazer isso. Você Acompanhar pode. na delegacia, acompanhar na delegacia, nunca cheguei a fazer esse trabalho, tá? Geralmente não vai ser o advogado, aqui é diferente um pouco do Brasil, não vai ser o advogado que vai acompanhar, tá? Mas você pode sim orientar, né? Você presta aquela Entendi. primeira consultoria orientando, e aí ela Uhum. procura as autoridades e vai seguir com isso, é um pouquinho diferente do Brasil, tá? Mas É mais um geralmente, mistério, é mais um mistério de serviço que você oferece, né, para o cliente, sim, sim, estando em outro país, mas se você sabe como é que é o procedimento, se você sabe como orientar, você pode então prestar essa consultoria para um pode, brasileiro ou até um local, né, sim, para orientar no sentido de como vai fazer, como é que é o procedimento, quem ela deve procurar, como ela deve agir. Interessante sim, isso, é muito interessante. interessante. Já tem mais um serviço que você oferece, que você pode aí atuar, né? Gente, é realmente uma quebra de paradigma, né? Se existissem essas lives no passado, eu não teria ficado tanto tempo só sonhando em atuar com o internacional e, né, não teria colocado logo em prática alguma coisa. Mas é muito interessante falar sobre isso, né? Levar para o advogado brasileiro, para quem está assistindo a gente, que tem essa vontade, que está desesperado agora, que, meu Deus, o meu marido vai receber uma proposta muito boa para trabalhar na Suíça, na França, e eu sou advogada, eu vou fazer o que lá, né? Eu vou. E você pode atuar sim, né? Não tem o menor problema.
Você pode Sim, e não é nem pode, doutora Dani, você deve, porque senão você está deixando muita coisa ali para trás, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, ter uma carreira não é fácil, ainda mais falando do direito, falando de mulheres como somos, né? A gente sabe que para nós tudo é um pouco mais difícil, nós temos a questão da maternidade, nós temos outras coisas paralelas, né, para cuidar. Então, eu mesma fui a minha inspiração, porque assim, num primeiro momento, quando você chega, você se sente um pouco acuado, né? Você fala, e agora? A ideia é que você vai deixar, né? Como eu falei, foi uma situação pessoal nossa, não foi a trabalho, né? Mas meu marido veio primeiro, enfim. E aí, quando eu cheguei, eu falei, e agora? Minha carreira acabou? Eu acho que todo advogado, toda advogada que migra deve, né, a princípio, pensar isso. O que eu vou fazer daqui em diante? E aí você começa a se descobrir, e a questão da inspiração que eu digo é porque eu lembrei daquele dia, e eu acho que todos nós que pegamos a OAB, né? Que passou na prova um dia, acho que a gente sentiu aquela adrenalina, aquela emoção do aprovado. E eu falei, olha, isso foi tão importante para mim naquele momento, foi tão difícil conquistar isso, né? Pegar mesmo. Eu falei, não vou abrir mão disso. Então deve ter uma forma de atuar, né? E tem. Então, não é só que nós colocamos a live como os desafios, mas também poderia ter sido, né, doutora Dani, quebrando os paradigmas. Porque Exatamente. acho que tudo parte de nós, né? Parte de nós primeiro, essa vontade, essa questão de não deixar de mão as coisas, as nossas conquistas, o porquê nós trabalhamos tanto por aquilo, né? Trazer sempre à memória isso, não deixar apagar, por mais que seja difícil, que nós tenhamos mil coisas para fazer quando imigramos, enfim, não é, tem a questão do fuso, tudo mais difícil, a depender do país, como na Suíça, é muito burocrático, quando você chega tem muita coisa para colocar em ordem, né? E aí a gente fala, não vou abrir mão disso, nem que deixe ali num cantinho e assista uma live como essa agora, eu tenho certeza que nós vamos ter depoimentos ao longo do tempo sobre isso. Nossa, mas eu não pensei por essa perspectiva, achei que eu tivesse que validar meu diploma no país que eu tô, ia deixar isso para segundo plano, vou retomar, deixei para segundo plano. Não, você não precisa, você pode atuar com a sua OAB em qualquer lugar do mundo. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito, doutora Daiane. Olha, a sua experiência, o seu depoimento, assim, foi fantástico. Foi porque muitas dúvidas são geradas por conta desse medo de imigrar, desse receio de jogar a carreira no lixo, porque não acha que não vai ter essa oportunidade, né? Então, o seu depoimento foi fantástico, foi brilhante. E já temos 40 minutos, a gente pode, acho que, encerrar, né, a nossa live por Sim. hoje. E, mais uma vez, reforçando a nossa comissão de Direito Internacional das Famílias e das Sucessões. Então, se você que está assistindo quiser fazer parte, a gente está selecionando sim. Não precisa ser advogado. Se você for um estudante, você pode também fazer parte, você pode entrar em contato com a gente. Tem a nossa página no nosso perfil no Instagram, que agora eu esqueci qual é. Porque... Comissão de Direito Internacional de Família e Sucessões da ABA. É só colocar lá que Isso. vocês vão achar. Isso, e aí procura, manda uma mensagem no direct pra gente, que a gente vai responder com o maior prazer, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E saber também que a ABA é uma instituição que ela tem braços fora do Brasil. Então, ela dá esse amparo para o imigrante, que ele vai precisar sim de uma rede de apoio, de uma rede de um suporte, às vezes daquele empurrãozinho, né, do colega, assim, vai, porque você vai conseguir, vai dar certo, né? Então, Sim. existem essas redes de apoio, essas comissões da ABA em vários países do mundo. Escolha um, tente fazer parte de uma comissão, a nossa está de braços abertos para receber vocês. E doutora Daiane, prazer falar com você. Prazer foi todo meu. Eu agradeço a confiança pelo cargo de vice-presidente, agradeço muito a essa confiança, esse trabalho. A gente está fazendo um trabalho muito bacana para a nossa comissão crescer cada vez mais, né? E nossas lives, a intenção é fazê-las mensais, com temas sempre muito interessantes para tirar dúvida não só dos advogados brasileiros, mas como dos advogados que também que são imigrantes. Sim, que estão fora, né? E a ideia é que todos participem, né? Tanto os membros, a gente vai sempre fazer nessa dinâmica, creio que seja bem interessante, né? Para trocar experiência, trocar conhecimento, enfim. Então, você que tem interesse, mesmo que faça parte de outra comissão também, né, doutora Dani? Você pode fazer Sim, parte da nossa sim, comissão, a ABA pode, sem permite isso, problema. né?
uma segunda, uma terceira, uma quarta inscrição, então não deixem de fazer parte por isso, tá? Nós temos advogados que estão interessados e já são de outras comissões e vão para fazer parte a partir dessa semana, integrar a nossa comissão, então isso é muito importante, porque é rico, né? Nós temos advogados, como a doutora Dani falou, braços em vários lugares do mundo, então a gente pode precisar de um serviço, de uma parceria, né? De um advogado que está no Brasil, que está em Portugal, que está nos Estados Unidos, na Itália, enfim, então lá é um ambiente também saudável e muito interessante para que a gente consiga essas parcerias também, para que a gente possa crescer juntos aí em todos os sentidos. Vamos juntos. É um prazer ter você como minha vice-presidente. Como eu falei para você no off, né? Vou tecer elogios aqui. Eu sou muito grata por ter você, um coração maravilhoso, disponível, uma pessoa muito, muito, muito simpática. Então, assim, nós estamos regados de pessoas boas. Nós temos um ambiente muito saudável, muito propício para um crescimento. E vamos fazer esse ano aí a comissão crescer ainda mais. Podem contar comigo, com o meu trabalho, com a minha experiência e com a doutora Dani também, com certeza. A doutora Mari também, como a Dani falou, vamos juntas. Com certeza, gente. Então, é isso, a live de hoje acabou. Nós vamos ter outras, agradecendo sempre quem esteve aqui com a gente, quem assistiu, ela vai ficar gravada, então quem quiser assistir novamente para tirar dúvidas, que não pôde assistir agora ao vivo, ela vai ficar gravada. Compartilhem com aqueles amigos que querem imigrar, têm aí um receio, né? Podem compartilhar, que certamente algumas dúvidas foram tiradas, outras podem mandar direct para a gente que a gente responde, tá bom? Sim. E um grande beijo para todo mundo. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima, doutora Daiane. Tchau, tchau. Tchau.